Olá, amigos, estamos de volta aqui na TIC TV para o nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV e sempre com um assunto interessante, personalidades importantes da cidade e também da região. Muito obrigado sempre pela sua audiência, você que nos acompanha diariamente. A TIC TV trazendo para você, através dessa TV regional, uma programação das mais variadas e, diariamente, nesse horário, o nosso Pense Nisso, com as personalidades, abordando assuntos que é do seu interesse. E hoje, no segundo ano do nosso programa, hoje nós estamos completando 223 entrevistados aqui no nosso Pense Nisso. O entrevistado de hoje é uma personalidade muito importante da cidade, da região. Ele que foi, durante muitos anos, um grande esportista, vai contar a história, tem São José Esporte Clube e tem também o Esporte Clube São José, no papo de hoje. É um grande cirurgião dentista da cidade, muito conhecido, muito conceituado. Entrevistado de hoje é o doutor Altamirano Negrão Palma, a quem nós agradecemos a participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter vindo, tudo bem com o senhor? Boa tarde, eu, graças a Deus, estou bem e é um prazer atendê-lo do seu pedido para que eu estivesse aqui nessa tarde de hoje, uma grande honra à minha pessoa. A honra é nossa, doutor Altamirano. Bem, o senhor, para começar, é natural de São José mesmo? Não, sou natural de Brasópolis, Mineirão. Minas Gerais. Eu sempre gostei de brincar. Eu vou contar então de Brasópolis. Sempre perguntavam, você é de Brasópolis, cidadezinha assim, assado, querendo me gozar, essa coisa toda, né? Que eu sempre gostaram de menosprezar, principalmente aqui do pessoal do sul de Minas. Eu falava, mas eu sou de uma cidadezinha que já deu 2 presidentes. Os caras deu os presidentes como Venceslau da República e eu do São José. Foi presidente do São José Esporte Clube, já está adiantando aí, né? E Brasópolis, para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte faz parte da grande Brasópolis, não é verdade? Sim, perfeitamente. Bom, e o senhor viveu em Brasópolis muitos anos? Quanto que eu saí de Brasópolis? Não, a infância foi lá em Brasópolis? A infância foi em Brasópolis. Eu vivi em Brasópolis até o ano de 1956. Eu sou de 1939. Então teve uma infância e uma adolescência lá em Brasópolis também, né? O início de uma adolescência em Brasópolis. Depois papai mudou-se para São Bento do Sapucaí. Opa! De na São divisa. Bento Tá na divisa. do Sapucaí nós viemos para São José em 1960. E por que essa opção de São José dos Campos? Porque seus pais falaram, vamos para São José. Pelo seguinte, meu pai tinha um colégio de internato e externato em São José, em Brasópolis. Mas a vida foi ficando difícil, ele tinha 6 filhos, então o convidaram para que ele fosse inaugurar o ginásio estadual de São Bento Sapucaí, que é do estado de São Paulo. Ele foi como primeiro diretor do colégio de São Bento Sapucaí. E a minha mãe, arrastada por ele, professora de matemática. Ficamos por lá há 3 anos, mas a situação ainda foi piorando mais um pouco, porque os filhos foram entrando na faculdade, ele conseguiu formar todos os 6 irmãos, graças a Deus, e viemos para São José, porque aqui tinha mais recursos. E aqui a gente ficou, estamos até hoje. Voltando à sua infância, naquela época, o senhor deve ter tido uma boa infância, né? E qual era o sonho do menino Altamirano lá em Brasópolis? O sonho, eu acho difícil eu me relembrar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu sempre pensei em querer ser um dia um homem honesto para que eu pudesse dar esse exemplo aos meus futuros filhos. Porque aqui já passaram advogados, já passaram políticos, já passaram profissionais liberais e tal, né? E todos eles disseram aqui que o sonho de infância era ser jogador de futebol.
Isso aí não passou pela sua cabeça, não? Eu cheguei a ser jogador de futebol profissional. Mais um. Jogou onde? Eu joguei na Associação Atlética Cruz Preta de Alfenas, que participava do Campeonato Mineiro de Futebol. Mas aí... E à época, tinha um cidadão de Santos, melhor dizendo, como é que chama aquela praia que é colada a Santos? E ele era de lá, o Rodolfo, e ele era muito amigo de jogadores do Santos. E o Santos no auge. Ele quis me levar por todas as maneiras para que eu fosse treinar no Santos. O senhor não foi? E eu não quis. Eu preferi estudar. O senhor jogava em qual posição? Eu era goleiro. Ô, Gilmar dos Santos Neves, olha do que se livrou aqui, ó. Mas e a carreira de dentista? Onde que entrou na sua vida aí, doutor? Eu conheci, quando eu fiz na época chamava científico, que hoje é o ensino médio. A época chamava científico. E eu fui fazer o científico em Santa Rita do Sapucaí, onde eu tenho um neto que hoje faz engenharia de software, lá nessa cidade. E fui para lá conheci essa moça com quem eu estou até hoje casado, já faz 60 e poucos anos que nós estamos juntos. Parabéns. Você está entendendo? E eu conheci um rapaz que era estudante de odontologia em Alfenas. E eu gostei da conversa dele, eu falei, eu quero ser dentista. A minha mãe ficou desorientada, porque ela era professora de matemática, e todo rapaz lá de Brasópolis, ali do sul de Minas, ia para Itajubá fazer engenharia em Itajubá, na Federal de Itajubá. E eu não quis. E quando então ela viu que eu não tinha jeito, ela pediu-me, filho, então faz farmácia, como seu avô, que era o pai dela, foi farmacêutico, formado lá em Alfenas. Eu falei, não, mamãe, eu já escolhi, eu quero ser odontólogo. Estudou? E estou até hoje, há 61 anos, clinicando. Estudou onde? Lá em Alfenas? Eu estudei na Universidade Federal de Alfenas. Bom, se formou e aí veio para São José. E já vim para São Paulo. São Paulo? São Paulo. Em São Paulo, eu fiz um curso de mestrado na USP, e fiz o concurso e passei e fui trabalhar no serviço de traumatologia de face da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Bacana. E por lá fiquei 3 anos. Quando a minha mãe, cansada de pedir, você precisa casar, meu filho, você precisa casar. Você está namorando a moça há muitos anos, uma moça boa, essas coisas todas. E nós já estávamos morando aqui em São José e abriu uma vaga no Vicentino Aranha de dentista. Então eu me transferi da Santa Casa de São Paulo, ao qual o Vicentino Aranha pertencia, e vim trabalhar aqui no Vicentino Aranha. Daí tive condições de alugar uma sala, comprar meu equipamento, e a hora que estava tudo direitinho, eu saí e fui trabalhar por conta própria. E como é que era São José dos Campos naquela chegada sua em definitivo aqui para a cidade? Era uma cidadezinha pequenininha, sem asfalto, não tinha, esse bairro aqui onde nós estamos não existia. Asfalto só tinha na rua 15 de novembro, as ruas adjacentes eram todas praticamente de terra, era uma cidadezinha pequenininha. E daí veio Embraer, General Motors, essa coisa tudo, e o impulso foi grande, e hoje esta cidade é uma metrópole que todo mundo que traz, há muito pessoas investe. Bom, então o senhor está com a sua esposa há 61 anos, então não deu para participar do footing que tinha aqui na cidade, não? Participar do footing? Eu participei, Participou? Naquela época ainda tinha, em 1960. E como é que era isso? Era subir a rua 15 e descer, subir e descia, subir e descia. E os rapazes em pé na beira
da calçada, as mulheres passeando e você tentando ver se conseguia um namorozinho ali. Isso aí há muitos anos aqui em São José, era uma cidade também onde nós tínhamos aqui os tuberculosos. Tinha vários. Né? Eu trabalhei mesmo em dois. Eu trabalhei no Sanatório Vicentino Aranha e num outro sanatório que, me desculpe, eu esqueci o nome, mas era na Rua Paraibuna. Trabalhei lá também. Bom, então o senhor trabalhou em dois sanatórios aqui na cidade, né? E qual era o lazer? Estava batendo uma bolinha, jogando no gol aí para algum clube da cidade? Como é que era? Nós tínhamos o timinho dos dentistas, que a gente se reunia aos finais de semana, jogava bola. Depois eu conheci o Mário Toboni, que já que Deus o tenha em bom lugar, que era o secretário-geral da Câmara Municipal de São José e que gostava muito de futebol. E daí nós começamos já a mexer, formando o timezinho do São José, cujo estádio era aqui na rua ali do cemitério ali, onde hoje tem uma igreja, essa coisa toda. E nós começamos ali com o São José. No próximo bloco nós vamos falar do Esporte Clube São José. Essa personalidade que está conosco hoje, esse odontólogo e esse cirurgião dentista, doutor Altamirano Negrão Palma, que veio lá de Brasópolis, São Paulo, se formou aqui, tudo aquilo que ele falou nesse primeiro bloco, ele é um dos responsáveis por termos hoje em nossa cidade a nossa Águia do Vale, que antes era o Formigão, na época dele, São José Esporte Clube. Já já nós voltamos a falar aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui para o segundo bloco do nosso Pense Nisso na TIM TV e hoje conversando com essa figura admirável aqui, doutor Altamirano Negrão Palma, cirurgião dentista, odontólogo, né? Contou aqui o seu começo, a sua infância lá em Brasópolis, a chegada em São José dos Campos, e aí ele falou do São José. Então vamos saber agora como é que foi a participação dele no São José, como tudo isso começou, até chegar a ser presidente do São José, né? Quem nasce em Brasópolis é o quê? Brasopolense. Brasopolense. Brasópolis deu dois presidentes, como ele disse, um foi o Venceslau Braz, da República. E o outro, o doutor Altamirano, foi presidente do São José. Como é que começou tudo isso, doutor Altamirano? Pois é, porque eu estava dizendo, eu tornei-me amigo de Mário Toboni, Didier de Lameiro, que à época era professor de Educação Física aqui na ETEP, doutor Pedro Ives Simão, já falecido, que era meu colega de profissão também, e nós começamos, então, a formar um timezinho profissional. E começamos já na terceira, quarta divisão, naquela época, cujo estádio era o Martins Pereira, mas aqui na cidade. Na rua Orlando Sais ali, né? Isso mesmo. De lá, o Mário Toboni, um cidadão que Deus o tenha em bom lugar, muito arrojado, que tinha muita contato com a sociedade joseense, começou a construir o estádio Martins Pereira lá no Jardim Paulista. Uma vez construído, não se tinha dinheiro para formar time. E tentamos com o Esporte Clube de São José, cujas cores era alvinegra, preto e branco. Todas as vezes que davam uma enchentezinha de torcedores lá, ia o cara da justiça e apanhava o dinheiro. Isso naquela época? Naquela época. Não mudou nada, então. Vinha e apanhava o dinheiro. Vinha e apanhava. Até que chegou um ponto que eu já estava bem enfronhado
Isso foi em dezembro de 1976. Eu falei assim, hoje nós vamos acabar com o Esporte Clube São José e vamos fundar o São José Esporte Clube com as cores da cidade. E naquele ano o senhor era o presidente. Eu já era o presidente do Esporte Clube de São José. Esporte Clube São José. O Formigão do Vale. Formigão do Vale. Eu já era presidente do Esporte Clube de São José. Acabamos com o Esporte Clube de São José e eu fui à Federação Paulista, que não podia deixar sucessor. O presidente da Federação Paulista era meu grande amigo Alfredo Betidieri, comendador Alfredo Betidieri, um cidadão de Sorocaba. Eu expliquei toda a situação e disse, pode deixar, vai montar o time do São José e não vai ter sucessão. Conclusão, acabamos com o Esporte Clube São José, que no papel ainda deve ter em cartório a firma Esporte Clube São José e fundamos o São José Esporte Clube. E o torcedor naquela época, ele entendeu a jogada aí? Muitos não, principalmente os mais antigos, que eram torcedores do Alvinegro. O Alvinegro de Martins Pereira. E era uma decisão necessária naquela época. Necessária. Ou fazia ou não tinha mais futebol. E a gente fez, e fomos montando time, e o povo foi gostando de chegarmos a disputar campeonato nacional. Fizemos 6º lugar no campeonato nacional, vice-campeão paulista, 3º lugar no campeonato paulista. Fizemos tudo isso. Até que um dia eu cansei-me e saí do São José. Quando eu saí, os que ficaram lá não conseguiram suportar o rojão. O time me parece que existe, mas não tem prestígio nenhum mais na cidade. Quantos anos o senhor ficou como presidente do São José? Eu comecei em 76, eu acho que eu fui até 79, daí entrou o Laerte Pinto da Cunha, parece que foi isso, e depois eu voltei em 1980, essa coisa toda, fiquei até 83, e daí... Agora, o que levou o senhor a ter essa paixão pelo São José, pelo time de futebol da cidade? Meu caro, na vida a gente não escolhe para nascer, mas tem o direito de escolher para viver. E eu escolhi São José dos Campos. E como eu escolhi São José dos Campos, eu tinha que dar um retorno à sociedade que me abraçou de braços abertos quando eu vim para cá. Bom, e no São José, bonito isso que o senhor falou, e no São José também, a maior prova de que havia um amor pelo clube mesmo, até o seu irmão, o saudoso Rolando, né, de João Palma, também... O Rolando... O senhor enfiou lá no meio, né? Ele foi o advogado de São José e foi ele quem deu as dicas e foi até a federação junto comigo, com o Alfredo Betidieri, que nós conseguimos fazer com que o São José não fosse, tem um termo jurídico que fala, eu sei que não fosse dependente do Esporte Clube de São José. Seria uma outra sociedade civil. Então, quando nasceu o São José Esporte Clube, as dívidas aliviaram. Já acabaram as dívidas. Porque o São José Esporte Clube era uma sociedade civil nova. É uma empresa nova. E o débito ficou para o Esporte Clube São José, que eu não sei como é que ficou até hoje. Então o senhor deixou um clube limpo, né? Para a administração que veio depois, foi do Laerte Pinto? Deixamos relativamente limpos. Depois veio que eu saí, depois
veio o Laerte, veio o Agostinho Soliva. Não, e a prova é que com o Laerte a equipe foi campeã e foi vice-campeã, pai. Subiu, né? O Laerte, qual outra pessoa? Soliva, Agostinho Soliva. E eu voltei para o São José, eu já tinha saído e não queria voltar mais. Foi aquele rapaz da clube lá, como é que chama? Alberto Simões? Não, o que era diretor lá, Cláudio. Lá de Aparecida. Boeri Neto. O Boeri Neto. O Boeri Neto fez... O Soliva pediu ao Boeri Neto, que o Boeri Neto era muito meu amigo, pediu ao Boeri Neto que eu aceitasse o convite de trabalhar lá com ele, que ele queria dar uma assistência boa para o São José Esporte Clube, mas ele, na realidade, não entendia nada de futebol. E o Boeri ficou em cima de mim, eu falei, tá bom, Boeri, então eu vou voltar lá, eu vou ficar mais uns tempos. Aí fiquei mais uns tempos, quando o São José disputou Campeonato Nacional, Campeonato Paulista, uma série de coisas. Depois eu saí e não mais voltei. E por que não mais voltou? Mas voltei por duas coisas. Primeiro, que eu precisava cuidar dos meus filhos, que já estavam tornando-se jovens. Quantos filhos? Segundo, Quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Segundo, porque eu necessitava cuidar também do meu futuro. Com o meu futuro eu já tinha jogado tudo dentro do São José. Eu era um homem sem nada. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu punha lá. Vendi muitas coisas que eu tinha conquistado, e tive que, infelizmente, sair. Passado muitos anos, eu compareci, me fizeram o Henrique Ferro, que já tinha sido presidente, me fez com que eu participasse de uma votação lá para presidente, porque eu sou conselheiro vitalício do São José. Mas fui para lá e vi que as pessoas que iriam assumir não iria dar certo. E foi quando degringolou de uma vez por todas. De chegar as meninas do São José terem um prêmio por disputar um campeonato de futebol feminino, parece na época, de 45 mil, 50 mil reais. Campeão mundial de futebol. O presidente pegou o dinheiro para ele, o presidente do São José. Nós vamos falar. Que eu não quero citar o nome dele, mas muita gente deve saber quem é. E com isto, o São José, aquele prédio aonde nós tínhamos um parque desportivo, nós tínhamos ganho, não em definitivo, mas por mais 100, 200 anos, eles fizeram a negociata com a prefeitura e devolveram tudo para a prefeitura, inclusive com o que nós tínhamos construído lá dentro. Piscinas, essas coisas todas. Bom, o papo de hoje é com o Dr. Altamirano Negrão Palma, que foi presidente do São José, do Esporte Clube São José e do São José Esporte Clube. Foi o último do Esporte Clube São José e o primeiro do São José Esporte Clube. Você que é torcedor do São José, torcedor da nossa Águia do Vale, fique atento aí, porque nós temos mais um bloco aí, que ele vai falar mais dessa nossa querida Águia do Vale, lá de trás, e ele vai fazer uma avaliação do que é hoje o São José Esporte Clube. Voltamos já no nosso Pense Nisso.
bem, voltamos para o nosso terceiro bloco aqui do Pense Nisso, na sua TIM TV, a sua TV regional, uma programação a seu gosto. E todas as noites nós estamos aqui trazendo convidados muito especiais e abordando assuntos dos mais interessantes. Aqui nós falamos de saúde, falamos de política, falamos de segurança, cultura, artes, tantos assuntos. E hoje estamos conversando com esse odontólogo, com esse cirurgião dentista, uma personalidade muito querida aqui em São José dos Campos, que é o Dr. Altamirano Negrão Palma, que foi presidente do Esporte Clube São José e presidente também do São José Esporte Clube. Doutor Altamirano, o senhor falou aí que deu uma parada no São José para cuidar da sua vida, porque tudo que o senhor fazia, o senhor investia no São José, né? Isso nós vimos aí com outros presidentes que passaram pelo São José também, que se dedicaram uma vida para o clube, né? Eu me lembro do Pedro Ives, que também ajudou muito e era do seu contemporâneo. E além de ter dado coisa, um dos meus grandes amigos, ele e Geraldo Marcolongo. Pois é, Geraldo Marcolongo, o Diede Lameiro, como o senhor citou a princípio, né? O Laerte, são pessoas que dedicaram muito e muito, tiraram do bolso para colocar no São José, né? E o senhor transformou o Esporte Clube no São José Esporte Clube. Do Esporte Clube São José para o São José Esporte Clube. Deixou o clube limpo, né? Passado os anos, nós temos um São José totalmente endividado. E sem o que o senhor falou no bloco anterior, sem uma praça esportiva, sem as piscinas, sem mais nada. O que aconteceu com o clube? É que eu sempre digo, o homem que é ganancioso e tem o olho muito comprido, faz o que eles fizeram com aquilo lá. Tiraram um time, uma sociedade que chama-se São José Esporte Clube e fizeram uma derrocada dele. Que hoje eu nem sei se tem torcedores que apoiam lá o clube. Infelizmente, os que quiseram abocanhar o São José fizeram do São José o que ele está. E para voltar ao que era, precisa arranjar um homem de muita vontade, de muita coragem e vontade de lutar e lutar muito, porque hoje em dia é muito difícil você manter uma sociedade futebolística onde as estrelas bem pequenininhas já pensam em ganhar milhões de reais. O senhor falou de vontade e coragem e vale lembrar que o estádio Martins Pereira foi construído com muita vontade e coragem, né? Muita vontade e coragem, do Mário Toboni. Porque hoje não se constrói mais daquela forma como foi feita naquela época, né? Hoje é da prefeitura, tudo é da prefeitura. Sim, mas hoje não se constrói mais porque não tem quem tenha essa coragem, Não tem, esse arrojo todo, né? Não tem. Ou seja, na sua época, da época que o senhor está no São José até o senhor saiu, era tudo na coragem e na garra, não é? Você tem que pensar 24 horas por dia naquilo ali para ver se você consegue fazer alguma coisa. Porque é complicado. E você vê os grandes clubes, onde tem grandes homens por trás e com dinheiro, estão todos aí afundados. É Santos, São Paulo, Palmeiras, todo mundo está devendo que não pode. E em continuar desta forma, pelo jeito que eu vejo, vai ser difícil, dentro de mais alguns anos, ter alguém que queira mexer com isso. Bom, mas o senhor deixou a parte diretiva do São José, mas continua torcedor, foi lá no estádio acompanhar jogo ou não? Não. Depois que eu saí de lá, nunca mais voltei e parece até incrível.
nem na televisão eu assisto jogo de futebol. Aconteceu um fato há uns anos atrás, criaram ali uma zona especial dentro do estádio Martins Pereira. E ali era para as pessoas que têm história do clube, para sentarem numa cadeira mais confortável. E uma das pessoas que lá esteve e não pôde entrar, brecaram na portaria, a história do São José, brecaram na portaria, e ele ficou aborrecido com o filho dele, foi embora para casa, falou, não vou entrar mais. Mário Toboni. Tá vendo? É onde eu digo que hoje o São José não tem homens que têm memória. Você está entendendo? Não existe homens que estão lá trabalhando, eu nem sei quais são, não tem memória. Porque se tivesse memória, iriam lutar diuturnamente para que São José, essa cidade portentosa, essa é a grande verdade, tivesse um clube de futebol. Bom, mas a cidade não tem memória realmente. Desculpa, mas não tem memória. Porque nós temos aqui pessoas que tanto fizeram pela cidade. Eu vou citar, por exemplo, o Dr. Marino Salute, Dr. Gilson de Carvalho, tantos e tantos outros, né? Pedro Ives, que já se foram, né? E o prefeito inaugurou recentemente uma obra maravilhosa que é a Via Cambuí. E o único viaduto que tem na Via Cambuí, um vereador deu o nome de Romeu Tuma. Como? Romeu Tuma. Romeu Tuma. O que Romeu Tuma tem a ver com São José dos Campos? E o que fez para São José? Pois é, então, sabe, entristece, né? Porque tem tantos que deveriam ter seu nome marcado aqui na cidade, numa obra, né? Mas trouxeram aí o nome de Romeu Tuma para um viaduto recém-inaugurado, o único viaduto que tem naquela... Mas você pode ter certeza que ele está esperando alguma coisa de retorno muito bom para ele. Só se for, né? E deve ser, né? Agora nós certeza. temos a Arena do Esporte aí, que o nosso Edson Fonseca foi visitar recentemente. Esperamos que não deem a essa Arena do Esporte, que o Fonseca disse que ficou maravilhosa, que não dê o nome de alguém que veio de fora, como nós temos aqui no Jardim Satélite, um ginásio de esporte bonito ali dentro do Provisão, que leva o nome de Lars Rael. Lars Rael é um velejador, ganhou uma Olimpíada aí, mas acho que ele veio só aqui em São José para inaugurar o ginásio de esportes, não é verdade? Uhum. Agora, nós temos aí personalidades que fizeram a história do futebol, do esporte da cidade, que merecem homenagear. Não só do futebol, aqui nós temos gente de alto nível cultural, do INPE, Sim. do ITA, da Embraer, da Johnson Johnson, essa coisa de gente de alta cultura e de cabeça bem aberta. Que merecem ser eternizados. Que merece, mas não vai ser. Romeu Tuma não, né? Você vai ser, Romeu você Tuma lá em pode São ter Paulo. certeza. Por que isso não vai ter? Porque os gananciosos estão sempre à frente. Eles são sempre à frente. O que interessa para eles é o olerite no final do mês. Agora, os gananciosos que você está falando aí, pelo menos do São José, né? Nós tivemos aí personalidades como o senhor, que o senhor disse aí que tirou dinheiro do bolso para colocar no clube, na verdade, e nós temos um clube onde hoje ele vive, foi campeão da Série B, está indo para a Série A3, porque alguém, né, um presidente da Câmara, um esportista, que é o Robertinho da Padaria, que a gente tem que reverenciá-lo, foi atrás de patrocinador e conseguiu uma estrutura para manter a equipe, mas sozinho também, porque muitos que ali estão próximos, na hora que você fala, dê 10 centavos, ele, Saiu fora. sai fora, mas que é a carteirinha para entrar e Ele tem. Era assim, naquela época não era assim, né? Ou era? Ainda existe na face da terra, e como existe São José dos Campos, gente de vontade, gente que tem coragem, gente que pensa em ter
uma pleiade de jovens representando São José dos Campos no futebol, no basquete, no voleibol, essa coisa toda. Infelizmente, São José, que é uma cidade que teve grandes times de basquete, não tem mais. Não tem futebol, não tem voleibol. Jogo das indústrias acabaram. Eu acho que na parte aquática também não deve ter ninguém. Você está entendendo? Quer dizer, uma cidade desse porte, que hoje já deve ter na faixa de 700, 800 mil pessoas, que tem uma população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas, que todo esse Vale do Paraíba, litoral norte, sul de Minas, própria São Paulo, vem aqui todos os dias. Quer dizer, uma cidade que tem uma população flutuante de 1 milhão de pessoas, não ter representatividade na sociedade esportiva do Brasil e do Estado de São Paulo, me desculpe eu dizer, mas é uma vergonha. Uma vergonha. Bom, antes de nós irmos para o quarto bloco, o Edson Fonseca, o grande repórter aí da nossa CBN, passou pela Rádio Bandeirantes, Rádio Globo, nosso amigo aí, contou no meu ouvido aqui que na sua época o senhor tentou trazer aqui para o São José o Casagrande, é verdade? Tentei. E não deu certo. Pô, claro, não é que não deu certo. Eu não quero tocar num assunto que machuca. O porquê não aconteceu. Então, fica aí no ar, fica suspenso o porquê Casagrande não vestiu a gloriosa camisa do São José Esporte Clube. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco desse Pense Nisso, hoje conversando com o Dr. Altamirano Negrão Palma, aqui na TIC TV. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui para o quarto e último bloco do nosso Pense Nisso na TIC TV, a sua TV regional, sempre com convidados especiais, e hoje nós estamos tendo aqui a honra de receber o Dr. Altamirano Negrão Palma, ele que foi presidente do Esporte Clube São José e presidente do São José Esporte Clube. Ele foi o responsável por essa transição que deu vida e deu gás para o São José continuar seguindo em frente e estar aí até hoje, agora disputando... Começa agora a disputar a Série A3 do Campeonato Paulista de 2021. Doutor Altamirano, bom, dentista, presidente do São José, deve ter tido muito aborrecimento, algumas alegrias, né? Teve algum momento também que o senhor deve ter sofrido muito, né? Com tudo que estava acontecendo, né? Mexeu muito com a sua emoção, com o seu sentimento na época que o senhor foi dirigente, não mexeu? Correram muitas lágrimas, foram muitas lágrimas que rolaram por causa de São José dos Campos e do São José Esporte Clube. Agora, na sua profissão de odontólogo dentista, tranquilo, é aquilo que o senhor escolheu para a vida, é isso? Graças a Deus. Fiz uma carreira tranquila, hoje já estou no finalmente... mas com 61 anos de profissão exercida, tenho quase que certeza que eu fiz mais o bem do que o mal. Doutor Altamirano, o que São José dos Campos representa na sua vida? É a cidade máter minha. Foi o que eu lhe disse no início. A gente não escolhe aonde nasce, mas pode escolher aonde viver. E eu escolhi essa cidade que me faz os pelos do braço arrepiarem, de felicidade de tê-la como minha mãe mater. O senhor é um homem religioso? Bastante religioso, bastante. Faço as minhas orações todos os dias, vou à missa todos os domingos, e peço sempre a Deus que não só me proteja, mas proteja toda a nossa São José dos Campos. Além do São José Esporte Clube, o Esporte Clube São José, o senhor tem alguma admiração por algum clube de futebol?
Hoje não. Quando criança, lá no sul de Minas, eu era vascaíno. Porque lá no sul de Minas torcia-se só para futebol carioca. E Brasópolis foi a primeira cidade do interior do Brasil que teve televisão. Eram 5 irmãos que fizeram e foram indo. Na inauguração da televisão de Brasópolis, eu tive o prazer de presenciar a televisão. E então eu digo, a gente vive aonde o melhor caminho para a gente o é. Bom, como dirigente esportivo, nós só temos que agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez pelo nosso São José Esporte Clube, né? Como cirurgião dentista, é um dos mais renomados aqui da cidade e da região. Agora, como é que o doutor Altamirano na cozinha? É que eu mais faço hoje. É cozinhar. Cozinhar porque eu estou passando uma fase dolorosa da minha vida. A minha mulher está com Alzheimer, já bem avançado. Então, hoje eu sou cozinheiro, sou faxineiro e lavador de roupa. Então, vamos dar uma de Masterchef aqui. Qual é um prato especial que o senhor faz para ela? Eu faço... Ela é descendente de italiano, os pais eram italianos. Então, normalmente, ela gosta de uma massa, entendeu? Uma lasanha, um nhoque. E amanhã, o meu neto, como gosta muito, e eu aprendi muito com a dona Maria Cury, que já é falecida, amanhã eu vou fazer para o Lucas um quibe cru. Olha só, que delícia, hein? Tarde da noite, você assistindo aqui, a boca começa a chuviscar. O senhor viajou muito? Viajei um pouco. Uma viagem inesquecível. Inesquecível foi em 1970, quando eu fui ao México e assisti a Copa do Mundo e vi o Brasil tricampeão do mundo. Estava lá? Estava lá. Até hoje eu tenho um sombreiro que eu trouxe de tricampeão mundial do Brasil. Bom, mas lá o senhor já tinha certeza que voltaria com a Júlio Zimmer, né? Não tinha certeza não. Não? Não tinha certeza não. Mas foi uma das viagens mais bonitas e mais saudosas que eu tenho até hoje. Como presidente do São José Esporte Clube, ou do Esporte Clube São José, qual foi aquele jogo que mais lhe marcou? O jogo que mais me marcou foi na abertura do Campeonato Paulista. Eu acho que foi 77, 78, eu não me lembro. Numa quarta-feira que jogamos São José e Corinthians no Pacaembu e o resultado foi 0-0. Na estreia do São José no Campeonato Paulista. Um jogo inesquecível para o senhor. Um dos. O senhor tem algum ídolo? Meu pai. Qual o nome dele? Antônio Palma Sobrinho. E as pessoas marcantes na sua vida? As pessoas marcantes na minha vida, eu posso dizer que a minha mulher, Dona Maria José Pivoto Negrão Palma, mais vulgarmente conhecida por Zeza, com quem eu vivo há 65 anos. Minha querida mamãe, que já se foi com 102 anos. Meu irmão Rolando Negrão Palma, que foi um dos grandes advogados daqui de São José dos Campos. A sociedade joseense sabe disso. O meu irmão Hildebrando, que é médico, foi diretor da Santa Casa de São José, diretor clínico da Santa Casa. E as minhas irmãs, que eu convivo muito bem com elas. São 3 irmãs, Áurea, Alba e Rosália. Doutor Altamirano, o Brasil tem jeito?
Jeito tem. Jeito tem-se para tudo. Desde que, eu já disse várias vezes, eu acho, nessa entrevista, que o homem tem que deixar a vaidade de lado. Quem pensa em ser político não tem que pensar em dinheiro, tem que pensar em ajudar o próximo, no ensino, na saúde. Nossa, que está deteriorada, o ensino está deteriorado, a saúde está deteriorada, a sociedade está deteriorada. Própria São José dos Campos não tem uma sociedade formada. Por que isso tudo? Porque a vaidade é maior do que tudo. O caso do filho do presidente, que foi absolvido por uns promotores do Rio de Janeiro. E no outro dia, que ele já sabia que não podia ser denunciado, ele comprou uma casa de 6 milhões de reais e não tinha esse dinheiro para comprar. Como é que fica? Esse é o Brasil, né? Infelizmente. As duas últimas perguntas que eu vou fazer ao senhor. O senhor poderia trocar uma semana do seu futuro por 5 minutos do seu passado. Nesses 5 minutos, doutor Altamirano, o senhor estaria onde fazendo o quê? Eu estaria procurando minimizar a dor da nossa sociedade. Tentando minimizar a dor da nossa sociedade. E para fechar, uma grande saudade. Uma grande saudade de minha mãe e de meu pai. E de meu irmão Rolando também. Nós éramos 2 grandes amicíssimos. Nós éramos mais do que irmão, nós éramos amicíssimos. Rolando, eu quero em nome de todo torcedor, esportista da cidade, agradecer tudo que o senhor fez pelo nosso Esporte Clube São José e pelo nosso São José Esporte Clube. Seu nome com certeza está gravado no coração daqueles que entendem do esporte, entendem do futebol e principalmente sabem como é que é o trabalho de bastidores. Então, o senhor é uma figura muito importante na vida dessas pessoas, porque se o torcedor hoje está no estádio, mesmo com essa pandemia, tá, mas ouvindo rádio, torcendo para o clube, é porque o senhor deu vida por esse clube. Então, parabéns pelo odontólogo que o senhor é, parabéns pelo esportista que o senhor foi, dirigente esportivo, e muito obrigado por essa entrevista hoje no nosso Pense Nisso. Foi uma honra tê-lo aqui, e eu te agradeço muito, agradeço também ao Edson Fonseca, nosso companheiro aí, que o trouxe até aqui, para que nós pudéssemos ouvir essa história brilhante e maravilhosa que o senhor tem em nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade que você e vocês nos deram, ao Edson Fonseca, meu afilhado de casamento, sou padrinho de casamento dele, e quero, através da sua emissora, agradecer a toda São José dos Campos por tudo de bom que pôde me oferecer. Não só a mim, mas a minha família, os meus irmãos, os meus filhos, os meus netos, enfim, a toda a sociedade joseense, o meu Deus de Pai. Esse é o doutor Altamirano Negrão Palma, conversando conosco aqui no nosso Pense Nisso na TINC TV, nesse programa muito especial, onde hoje conhecemos um pouco da história do Esporte Clube São José e do São José Esporte Clube, ele que foi presidente de ambos, né, nessa transição, e que nos contou aí um pouco do clube, um pouco de sua vida, e esse foi o programa que nós oferecemos para o senhor, para a senhora que está nos acompanhando aqui na TINC TV no Pense Nisso. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, e amanhã, 10 da noite, de volta aqui com mais um entrevistado importante como foi o doutor Altamirano hoje aqui na TINC TV. Muito obrigado e até lá.